E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, bagunça tudo o que a gente costuma pensar sobre sucesso e felicidade. O nome dele é O Código das Mentes Extraordinárias, de Vishen Lakhiani. A ideia central do livro é bem ousada, saca? Pensa só. E se a maioria das regras que a gente segue na vida sobre carreira, relacionamento, sucesso, não fossem nossas de verdade? E se, na real, elas estivessem mais atrapalhando do que ajudando? Pois é, esse livro é basicamente um guia para a gente se livrar dessas correntes que a gente nem sempre vê. Então, a primeira grande pergunta que fica no ar é essa aqui. As regras que guiam a sua vida, elas te dão asas ou te prendem numa caixinha? É uma pergunta bem forte, né? E é por aí que a nossa conversa começa. Beleza, vamos entrar no primeiro ponto principal. A tese do livro é que a gente vive mergulhado num mar de regras que, sinceramente, a gente quase nunca para pensar sobre elas. Para pensar um pouco. Sabe aquela ideia de que você precisa de um diploma para ser alguém na vida? Ou aquelas expectativas sobre com quem casar, que carreira seguir? Muitas dessas crenças que a gente carrega a fundo não foram escolhas nossas, né? Elas foram meio que herdadas, passadas de geração em geração como se fossem a verdade absoluta. E ninguém nunca parou para perguntar: peraí, isso ainda faz sentido hoje em dia? E é exatamente aí que o autor, o Vishen Lakhiani, cria um nome bem curioso para essas regras que limitam a gente. Ele chama de rule. É tipo uma mistura da palavra em inglês para besteira, bullshit, com rule, que é regra. Ou seja, uma regra boba, uma regra sem sentido. É aquela crença que a gente engole como verdade, mas que, se você olhar bem de perto, ela não para em pé. São só ideias velhas, ultrapassadas, que continuam mandando no nosso jeito de viver. E olha só que legal esses exemplos práticos. Pensa bem. Quanta gente não entra na faculdade no automático sem nem se perguntar se aquele é o melhor caminho para o que ela realmente quer? Ou sente aquela pressão para seguir certas tradições culturais ou religiosas? E aquela clássica: é só trabalhar duro que você chega lá, mesmo que odeie o que faz? Tudo isso são broles em plena ação. Tá, mas como é que a gente acha esses brews na nossa própria vida? O livro dá um teste bem poderoso para isso. É basicamente um checklist para a gente questionar uma crença. Tipo, isso veio de uma doutrinação cultural ou religiosa? Eu adotei isso só porque todo mundo pensa assim? E a quinta pergunta para mim é que mata a pau. Essa crença te faz mais feliz? Cara, só fazer essa análise já é um passo gigante para começar a desmontar o que está te segurando. E aí, parando para pensar agora, qual Bruller que pulou na sua mente? Conta pra gente aqui nos comentários. É muito legal ver as regras que cada um decide quebrar. Ah, e aproveita que tá por aqui e já ativa as notificações, assim você não perde nada do que vem pela frente. Ok, então a gente identificou as regras que estão nos limitando. E agora? Qual o próximo passo? Bom, o livro traz uma solução que é bem radical. A gente precisa tratar a felicidade não como um destino, mas como uma prática, uma disciplina de todo dia. O autor conta uma história sensacional sobre o Richard Branson, o dono da Virgin. Imagina a cena, reunião de negócios, todo mundo super sério, e do nada, o Branson sobe na mesa e começa a dançar. E por que ele fez isso? Para mostrar para todo mundo ali que a alegria não tem hora marcada. A gente não precisa esperar o fim de semana ou as férias para ser feliz. A felicidade é uma escolha que a gente pode fazer agora. E isso nos leva ao outro conceito genial do livro, Blisscipline. É uma mistura de bliss, que é tipo um estado de êxtase, de felicidade plena, com discipline, de disciplina. A sacada é que a felicidade não é sorte, não é algo que simplesmente acontece. É algo que a gente pratica, de propósito, todo santo dia. E essa tabela mostra uma diferença fundamental. A maioria de nós corre atrás do que o livro chama de metas de meio, sabe? Conseguir a promoção, comprar o carro do ano, ganhar mais grana. Só que isso tudo é só o caminho, não é o destino. As metas de fim são o que a gente quer sentir de verdade. Alegria, conexão com as pessoas, a sensação de estar crescendo. A proposta do livro é: por que não mirar direto nessas metas de fim? E uma das ferramentas mais simples e, cara, mais poderosas para praticar essa tal de Blisscipline é a gratidão. O livro bate muito nessa tecla. Tirar uns minutinhos do dia para focar no que você tem de bom na vida, sabe? Seja no pessoal ou no trabalho. Isso tem um impacto gigantesco e comprovado pela ciência nos nossos níveis de felicidade. Certo? E o que acontece quando a gente começa a quebrar esses rules e a praticar felicidade todo dia? A gente começa a chegar num estado que o livro chama de ser inabalável. Ser inabalável não é não sentir medo, tá? A ideia não é essa. É sobre não deixar que o medo ou a opinião dos outros mandem das suas decisões.
É chegar num ponto de autoconfiança em que você vive de acordo com as suas regras, o seu código interno, e não seguindo um script que deram para você. E esta frase, nossa, essa é para parar e pensar, né? E se a vida não fosse para ser segura? A gente vive correndo atrás de segurança, de estabilidade, e muitas vezes isso só leva a gente para o tédio, para a estagnação. Já pensou o que aconteceria se a gente abraçasse a incerteza como, sei lá, como o playground da nossa vida? Bom, e com isso a gente vai chegando na reta final. Como é que a gente junta tudo isso para, na prática, escrever um novo código para nossa vida? A grande virada de chave é essa. A nossa liberdade começa na nossa cabeça. Quando a gente assume o controle e se torna meio que um engenheiro da própria mente, escolhendo no que acreditar, praticando a alegria, definindo o que é sucesso pra a gente para de viver pelo código dos outros e começa finalmente a escrever o nosso. E aí, se essa viagem pelas ideias do livro fez sentido pra você, se te tocou de alguma forma, deixa aquele like pra fortalecer. E claro, não esquece de seguir o canal Pneuma BR para não perder as próximas análises que a gente está preparando. E para fechar com chave de ouro, eu deixo uma última pergunta no ar. De todas as regras que você segue, talvez até sem perceber, qual é aquela única brule que, se você tivesse a coragem de quebrar hoje, mudaria o jogo todo para você? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.